Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é o Semente de Atom, eu me chamo Vanessa e hoje nós vamos falar de algo que muita gente tem, claro, todo mundo tem, mas que alguns de nós fica tentando limpar 24 horas e extinguir essa capacidade da gente. Bom, nós vamos falar sobre ego, isso mesmo, nós vamos falar sobre ego e trazer aqui alguns pontos que são positivos e negativos. Bom, eu quando comecei na minha trajetória de autoconhecimento há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, uma das coisas que a gente mais se perguntava é: que diabos eu vou fazer com o meu ego se ele acaba ferrando com tudo que eu faço? Bom, eu comecei a ignorar ali. Eu fingia que não tinha nada a ver algumas coisas, que era tudo coisa do ego, que eu não precisava me preocupar com minha aparência, que eu não precisava dar atenção às discussões, às disputas, às coisas. Até vencer qualquer coisa pra mim era coisa do ego. Então eu justificava ter ego como motivo pra não ter ambição na vida. E assim, a pessoa não tem ambição, ela não tem nada. Bom, passados-se alguns anos ali de estudo, de aprofundamento em outras questões, depois de leitura de Napoleão Hill, de O Poder do Agora, o Caibalion, eu fui começando a entender o que de fato representava o ego. Aí eu falei, bom, eu sou um ser espiritual e esse ser espiritual está acessando nesse momento esse perfil aqui, essa pessoa que tem um nome, que tem uma profissão, que tem um local, que nasceu nesse local, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem uma história de vida e que valoriza essa história de vida. Então, eu, Vanessa, sou uma consciência ou faço parte de uma família de consciências e estou aqui nesse corpo físico que é o meu ego, que tem um nome, que tem um local, que tem gostos e que está atrelado a muitas outras coisas que definem esse ego que é Vanessa. E o ego Vanessa, ele está evoluindo, ele está sendo o canal ali de evolução da minha consciência, que no caso é a consciência divina que está ali inserida em mim nesse momento. Bom, a partir do momento que você reconhece isso, você vai entender que assim como você não é o seu filho, você não é o seu filho. Você educa o seu filho e que o seu filho vai ter comportamentos que são diferentes do seu, mas que você, por já ser uma mulher adulta ou um homem adulto, vai levar essa criança a repensar aquela atitude. Mas determinadas atitudes dessa criança serão completamente importantes para que no futuro ela entenda o que ela pode ser e o que ela não pode, para que ela possa se comportar em sociedade, ok? A mesma coisa é a gente, nós temos uma centelha divina, nós somos esse ego. O ego Vanessa, por exemplo, é um ego muito forte. Ele já foi de brigar, discutir, ter uma personalidade assim, convicta daquilo que acredita, de afirmar que Deus não existe, que muita coisa, mas a minha consciência, ela sabia que isso não era verdade. Mas aquelas discussões que eu tive, aqueles gritos que eu dei naqueles momentos, foram importantes para que eu buscasse conhecer que de fato Deus existia e que Deus era parte de mim. Perceba como o ego foi importante para que eu caminhasse até chegar naquele outro ponto, que era o ponto onde de fato eu ia encontrar a minha centelha divina, o meu eu superior, o meu eu interior, ou qualquer coisa que você queira chamar. Então, quando eu percebi que o meu ego fazia parte de mim e ele era bom, porque nada no mundo é dual, né? Nada é completamente bom, ou tudo no mundo é dual, perdão. Nada é completamente bom e nada é totalmente ruim. Então, a gente perpassa ali por vários níveis de bondade ou ruindade para a gente descobrir que tudo é bondade em graus menores. Então, se eu tenho um ego
dentro das características do meu ego, eu posso reconhecer o que é bom em determinado momento e o que é ruim em determinados momentos. Por exemplo, se você molhar uma planta 24 horas por dia, ela vai morrer. Se você não molhar essa planta 24 horas por dia, ela também vai morrer. Então, a água para essa planta é importante sim, mas no momento certo, na quantidade correta. Então, assim como a água é importante para essa planta, determinados aspectos, determinadas características que você tem, só veio com você, são características do seu ego, que são importantes para que você use no momento correto. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa muito calma, muito tranquila, ela não briga, ela não discute. Se você disser qualquer coisa a ela engole o sapinho dela e fica caladinha, não fala absolutamente nada. Durante muito tempo, esse foi o perfil de pessoa que eu fui. Falava, não, eu não posso responder. E a minha mãe, ela me coibia a ter esse mesmo comportamento, porque eu não podia falar nada, eu não podia ter opinião, eu não podia discordar, eu não podia colocar a minha voz no mundo, porque ela acreditava que aquilo era bom. Ser daquela forma era ser uma pessoa boa. Mas eu fui ficando mais velha, fui entendendo que eu não podia me calar por tudo. Teve uma vez que um colega, ele jogou água no meu sapato. Eu não falei nada para a professora que ele tinha jogado água no meu sapato. E aí ele veio e fez de novo. Jogou novamente. E aí eu continuei calada. À medida que ele ia fazendo e eu continuava calada, eu estava mostrando para ele que ele podia fazer comigo aquilo que ele quisesse e bem entendesse, que eu não iria alterar minha voz ou contar para ninguém, eu não tomaria medidas. Por que que eu continuei fazendo aquilo? Porque eu acredito, meu ego não reagiu, apesar dele estar ferindo o meu ego, ele está incomodando o meu ego não reagiu, porque ele queria ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que não incomoda. E muito tempo eu fui na escola essa pessoa, tanto que minha mãe nunca teve queixa do ensino fundamental 1 inteiro. Até que chegou um dia que ele jogou água no meu sapato e a professora não estava perto, e eu peguei ele pelo colarinho e apertei contra a parede e disse, olha, você não mexe comigo porque eu não vou deixar você molhar mais o meu sapato. Decidi em diante, eu usei ali o meu ego nesse momento, atingi o ego dele, ameacei o ego dele, e o que teve de importância nesse momento? O meu ego reagiu a uma situação onde ele estava sendo ferido e foi essencial para que eu depois tivesse momentos bons novamente na escola, porque estava sendo um incômodo tão grande que eu já não queria mais ir para a escola, mas eu precisei reagir. A mesma coisa é na vida. O nosso ego, ele não é ruim. A gente só precisa identificar quando a gente precisa de fato utilizar o nosso ego, usar de forma correta o ego, tá? Você não tem como descobrir que a água de mais mata ou que a água de menos mata a planta. Você só vai descobrir se você fizer. Você só vai descobrir se você colocar a água o dia inteiro ou se alguém te disser. Mas se alguém te disser, não é a sua experiência. A mesma coisa é o seu ego. Eu só vou entender o meu ego se eu tiver experiência de saber como ele se comporta. Quais são as coisas que você vive limpando com relação ao seu ego o dia inteiro? Porque tem gente que... Eu já ouvi muito, Vanessa, você é completamente grossa. Você é grossa. Por quê? Porque eu era considerada uma pessoa grossa, porque eu não sabia, depois que eu descobri isso, né, que minha mãe ficava me colocando pra ser aquela menininha boazinha e tal, eu aí me tornei um ser humano grosso, porque assim as pessoas ficavam com medo e não agia como meu colega que estava molhando o meu sapato. Então era o meu perfil. O meu ego, ele sabe muito bem ser hostil, ser grosso, mas ele também é uma pessoa amorosa, é uma pessoa carinhosa, uma pessoa cuidadora. Só que eu não estava conseguindo utilizar isso. Quando foi que eu reconheci que eu era muito grossa? Quando as pessoas começaram a falar que eu era muito grossa. Mas de fato, eu não sou tão grossa. Eu tenho grosseria e eu também tenho a minha forma amorosa de se comportar. Só que eu vou dar minha grosseria para aquela pessoa que precisar da minha grosseria no momento.
Assim como eu vou dar meu amor para uma pessoa que vai precisar no momento. Não tem por que eu ficar dando amor, só amor, só amor para uma pessoa que está sendo estúpida comigo. Então, quando você sabe de fato, tem gente que passa a vida inteira limpando crenças com relação à sua personalidade. Tem gente que é muito amorosa e tal, e que tá em um relacionamento onde a pessoa não é amorosa, mas o ego dela é amoroso. E essa pessoa começa a se incomodar pela forma que você se comporta. É você que tá errada? Não, você tá sendo amorosa porque é da sua personalidade ser. Claro que você pode estar dando esse amor de uma dosagem errada, tá? Mas você vai conseguir identificar que você está sendo amorosa demais e vai conseguir equilibrar essa amorosidade. Porque tudo demais são sobras. Mas você só vai conseguir equilibrar se você souber reconhecer que você pode ser grossa demais ou amorosa demais. E ficar onde? No meio termo. O meio termo é sempre o lugar mais precioso para você estar. Tem gente que vai ficar limpando as crenças com relação... Deixa eu ver aqui uma característica bem específica. Tem gente que fala demais, por exemplo. Fala demais e acha que isso é um defeito. Mas essa pessoa, em determinado momento, por exemplo, se ela for fazer uma palestra, se ela for apresentar um trabalho, esse vai ser o momento dela utilizar esse falar demais. Ela vai conseguir fazer uma apresentação maravilhosa. Tem gente que faz silêncio demais, mas essa pessoa, ela vai conseguir ainda um lugar onde ela consiga somente ouvir e que seja maravilhoso. Então, tudo no universo é dual. Você só tem que reconhecer qual é o seu lado luz e qual é o seu lado sombra. Porque reconhecendo os seus pontos bons e os seus pontos ruins, você vai conseguir equilibrar. E aí você não vai ter que ficar limpando as memórias do seu ego, porque o ego não é ruim, gente. O ego é aquilo que faz a gente almejar coisas, que faz a gente querer estar em primeiro lugar em um concurso, que faz a gente querer ser em primeiro lugar em uma universidade, que faz a gente querer ser em primeiro lugar em qualquer ambiente que a gente vá, que protege a gente de situações como essa, como foi o meu caso, que o menino estava molhando o meu sapato. Então, o seu ego, ele veio por uma razão. Assim como temos plantas medicinais que são venenosas, se a gente utilizar em grande quantidade, nós temos plantas, essas plantas vão ser usadas em algum momento para curar alguma doença. Então, a natureza tem muito essa questão da dualidade, é só a gente observar. Tudo é dual, o mundo é dual, não tem como você ser só uma coisa o tempo todo. Então, não tem como você ser só espírito aqui nessa terra. Uma hora você vai ser espírito e uma hora você vai ter que lidar ali com o seu ego. Você vai precisar usar o seu ego. Uma cobra é venenosa. Se ela te picar, você vai morrer ou vai ser contaminada por um veneno, vai ficar doente. Mas essa mesma cobra tem um antídoto para curar ali você da picada da cobra. Então, a gente precisa acreditar na dualidade. Entender que o ego e o espiritual tem que andar juntos. A gente não pode dar ouvido só ao espiritual e a gente também não pode dar ouvido só pro ego. Por quê? Se você é uma pessoa que dá ouvidos só pro espiritual, por exemplo, você vai chegar um momento que você não vai mais pentear o cabelo, você não vai mais tomar um banho, você não vai mais comprar nada que você acha que o seu ego usaria. Você vai evitar essas coisas. Você não vai mais assistir um jogo, você não vai tomar um vinho, você não vai sair pra jantar, porque isso são coisas do ego. Eu não vou em um local caro porque o ego que está querendo ir, quem vai se divertir é o ego. Mas quem tá dando a oportunidade é o espiritual. Porque a gente tá aqui pra viver boas experiências. E é isso, a gente tem que saber que o nosso ego não é ruim. A gente pode reconhecer o nosso ego, abraçar o nosso ego e levar isso adiante. Como tá bom, agora eu sei que você existe, eu sei que eu tenho determinadas características que não são tão positivas, mas o que é que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades? Vamos fazer, a gente vai fazer agora. Então, se você tá aí nesse processo de começar ou de estar limpando crenças relacionadas aos seus comportamentos, você só precisa reconhecer os seus posicionamentos. Se você é uma pessoa compulsiva,
você tem que dizer, olha, e aí, o que é que eu faço com essa compulsividade? Por que que eu sou compulsiva? Por exemplo, eu tenho um hábito de ter hiperfoco, é uma tendência de quem tem TDAH, eu tenho suspeita de TDAH, e eu tenho meu hiperfoco, mas o meu hiperfoco me ajuda a estudar mais coisas que eu gosto, então eu uso isso positivamente, eu uso isso ao meu favor. Mas nem sempre isso vai ser bom, e eu vou reconhecer quando não estiver sendo ruim. Por isso que é importante reconhecer o seu ego e as suas características, tá bom? Então, se você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, tem um link aqui que mostra o meu e-book, dá uma passadinha lá. Tenta limpar ali algumas crenças, inclusive eu falo sobre essas coisas de dualidade, que o mundo é dual, tá lá muito bem destrinchado, tem um capítulo só para falar sobre isso. Então, é uma das crenças que impede que a gente alcance aquilo que a gente almeja. Então, vem comigo, vamos se aprofundar um pouco mais. Curte aqui, comenta se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.